Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos à Casa dos Improváveis, essa casa onde Deus escolhe pela graça e não pelas probabilidades. Nós estamos aí há quase um mês estudando sobre alguns dos improváveis que nós encontramos na Bíblia. Na verdade, a Bíblia é toda feita por pessoas improváveis, pessoas que se achavam incapazes e o Senhor escolheu. Nós estudamos sobre Davi. Na verdade, começamos estudando sobre os 3 primeiros discípulos que Jesus escolheu, os 3 pescadores que se tornaram aqueles homens mais próximos de Jesus. Depois nós estudamos sobre Davi, o pastor de ovelhas que se tornou o rei. Estudamos sobre Esther, aquela menina órfã que se tornou rainha. E agora nós vamos estudar sobre Gideão. Quando nós falamos de Gideão, nós pensamos um homem o quê? Fraco, medroso, com várias características pequenas, porque Gideão se via assim. Ele se via cansado, fadigado, escondido, desanimado, cheio de dúvidas. Então, quando nós olhamos para a situação de Gideão no livro de Juízes, capítulo 6, nós vemos um homem totalmente medroso, cansado, de fato, cheio de questionamentos. E talvez você, nesse exato momento, esteja assim. E Deus quer falar com você nessa manhã sobre este homem que foi chamado em um meio muito difícil. Primeiro ponto, Deus encontrou Gideão escondido. O contexto do livro de Juízes, capítulo 6, é um contexto onde o povo de Israel estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Eles estavam adorando outros deuses. E por estarem adorando os outros deuses, o Senhor permitiu que eles fossem dominados pelos midianitas. Durante 7 anos, tudo que o povo de Israel construía era destruído. Tudo que o povo de Israel plantava era roubado. Imagine, quando você está plantando algo, demora um tempo para colher. E quando você vai colher, você vai perceber que tudo aquilo foi roubado, é algo que realmente dói. Então, a situação que Israel estava enfrentando nesse exato momento era uma situação muito difícil. A Bíblia vai comparar no versículo 5 que era tantos homens que vinham para cima de Israel que eles eram comparados com enxames de gafanhotos. Era uma coisa que passava e saía destruindo tudo. Tudo que era plantado era roubado. É como se fosse aquele enxame de gafanhoto onde passava e derrubava e acabava com tudo. Então, tudo que eles construíram era destruído. E nesse exato momento, Gideão estava no lagar. Lagar, ele estava lá debulhando, era o trigo, né? E lagar não é lugar de trigo. Lagar é um lugar de uvas. E o medo faz com que pessoas vá a lugares aonde nunca deveriam estar. Porque Gideão não precisava estar em um lagar debulhando trigo. O trigo era em outro lugar. Mas ele estava lá escondido. Por quê? Porque ele queria fazer o trigo, retirar o trigo e deixar ali escondido para os midianitas não vir e devorar tudo, porque o contexto era esse. E quantas pessoas não se encontram escondidas como Gideão estava? Quantas pessoas não estão escondidas dentro de caverna, em lugares que nunca deveriam estar? Pessoas que esconderam seus sonhos, pessoas que esconderam seus talentos, pessoas que esconderam o seu chamado, pessoas que esconderam a sua fé. Quantas pessoas não estão aqui nesse momento? Talvez você esteja aqui nesse momento, mas Deus não te escolheu para isso. Porque o medo não vai tirar aquilo que o Senhor preparou para ti. Você tem um propósito e esse propósito o Senhor vai realizar na sua vida. Segundo ponto desse contexto de Gideão é que Deus nunca chama você pelo que você é hoje. Porque você pode estar cansado, você pode estar triste, oprimido, e você não vai se ver uma pessoa grande e forte nesse exato momento. Então, por isso que Deus, Ele não te escolhe a situação que você está hoje. Ele aposta em você. Ele faz você ser transformado até você chegar no propósito, no homem e na mulher grandiosa, o grandioso que você vai ser. E aí, então, o anjo vai de encontro ao Gideão nesse exato momento que ele estava no lagar. E olha para Gideão e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Imagine um homem que estava com medo, que estava se escondendo para ninguém roubar o seu trigo.
escuto uma voz de um homem valente. Como assim? Eu imagino que nesse exato momento Gideão começa a olhar para trás e fala, ele não está falando comigo, será que quem é essa pessoa? Porque eu não sou essa pessoa. Eu não me vejo como valente, eu me vejo como um homem derrotado. Que Deus esqueceu o meu povo, Deus me esqueceu, então eu me sinto essa pessoa que não consigo vencer nada. E aí, essa é uma das características de Deus, que Deus, ele não chama homens e mulheres pelo presente, ele chama pelo propósito. Deus não vai olhar para você da forma que você tá. Ele vai olhar quem você vai se tornar. Porque os homens vão dizer você é fraco, você é incapaz, você nunca vai conseguir. Mas Deus, essa era a característica dele, a característica de transformação, de fazer o impossível acontecer. E Deus olha para Gideão escondido e diz: eu conheço o homem que você ainda vai se tornar. Gente, isso é incrível. Você está numa situação deplorável, uma situação que você não tem o que comer, você está passando fome, uma situação delicada, difícil, e Deus fala para você: eu sei, Patrícia, eu sei, Maria, eu sei quem você vai se tornar. Imagine escutar isso da voz do Senhor, porque Deus, ele não chama pelo que nós estamos vivendo hoje, ele nos chama para aquilo que nós iremos viver. Ele acredita em você, ele aposta em você. Você nasceu com um propósito. Então ele não olha a Patrícia da época que a Patrícia vivia escondida. Ele olha para a Patrícia que está aqui hoje ministrando, a Patrícia que se achava incapaz, a Patrícia que se achava uma improvável, que está hoje aqui conversando com você. Para mim, isso, se você perguntar há 10 anos atrás, isso era impossível. Eu sorria, eu fazia como Sara. Sorriu quando o anjo falou que ela ia ser mãe, eu ia sorrir. Entendeu? Como eu sorri quando eu recebi, há muitos anos atrás, uma profecia que eu iria pregar a palavra do Senhor. Foi algo que para mim era uma loucura, né? Então o Gideão estava desse jeito, como assim, um homem forte, corajoso? Então ele começou a questionar, ele começou a ter um diálogo com o anjo dizendo: se Deus é conosco, por que nós estamos passando por isso? Cadê o Deus que os nossos pais contavam os milagres? Onde estão aquelas coisas que Deus fazia por nós? E ele começa a dialogar. Então, mas ele não olhava, né, o que o povo de Israel estava fazendo. Estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus, estava adorando outros deuses, estavam em rebeldia, não estavam olhando para o que Deus já tinha feito por eles, entendeu? Eles esqueceram de fato por Jesus, eles estavam em rebeldia. Então o Senhor permitiu aqui no versículo 1 do capítulo 6 de Juízes, vai dizer: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos ele, Deus dizendo, entregou nas mãos dos midianitas, os entregou na mão dos midianitas. Então, eles dominaram Israel, entendeu? Começaram a fazer o controle, né, ter o controle sobre aquele povo. E a pergunta de alguém ferido sempre é essa: por quê? Por que Deus me escolheu? Eu não sou eu. Não sou essa pessoa que o Senhor quer para mim. E aí a gente começa a entender que Deus vai falando assim: ei, vai nessa tua força, vai nessa tua coragem. Essa força não é sua, essa força não é uma força física, essa força é uma força que vem de mim, é uma força que vem da minha presença, uma força que vem do meu impulsionamento, é força motriz do Espírito Santo de Deus, não é sua. Então ele começa a ter ali um diálogo, e quando Deus está conosco, né, a nossa fraqueza deixa de ser um problema. A nossa fraqueza se torna algo que Deus vai trabalhar. A nossa fraqueza é aonde Ele vai fazer a transformação na nossa vida. O próximo ponto que nós vamos falar: o improvável sempre olha para as suas limitações. Eu falo com propriedade que eu sempre olhei para os meus medos de falar em público, para as palavras que eu ouvia quando eu era mais nova, que eu não ia conseguir, que eu iria ser como meu pai, que eu não ia conseguir, que eu ia ser uma pessoa que nunca ia ser ninguém. Eu escutei algumas palavras quando eu era mais nova, de pessoas que andavam próximo comigo. Não sei, era algo que realmente, algo demoníaco, né? De amigos mesmo que falavam: não, e Patrícia, você não tá para essa conversa. Eu vivi em uma estação, em um tempo que eu era muito excluída das coisas. Então, para mim, eu sempre olhava as minhas impossibilidades, as minhas limitações. Falar em público, não. Pregar, não, jamais. Não, me faltavam palavras, me faltavam formas de me expressar, me faltavam muitas coisas. Então, eu sempre olhava. Mas Gideão responde para o anjo nesse exato momento: olha só, a minha família é menor, eu sou do clã da tribo de Manassés, é a menor tribo, eu sou pequena, eu sou o menor da minha casa. E perceba que Deus não estava perguntando nada e nem falando sobre isso
com o Gideão, mas ele automaticamente já começou a dizer: como assim eu sou valente, eu sou forte, eu sou corajoso? Como assim? Se eu sou o menor dentre dos meus? Se o meu clã é o menor? Então, por que ele estava inseguro? Porque ele estava vivendo muitas limitações, né? E talvez você se sinta inseguro porque em alguns momentos você fala: eu não tenho estudo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho experiência, eu não tenho capacitação, eu não sou coragem, mas Deus nunca perguntou o que Gideão tinha. Ele só queria saber se Gideão estava disposto a obedecer. Eu venho falar por vocês há um tempo que Deus, ele olha o teu coração, ele olha a tua obediência. Se você é uma pessoa obediente, se você demonstra fé, ele vai te usar. Ele vai transformar a sua vida. Basta você falar: Senhor, conte comigo, eis-me aqui. Como Maria falou para o anjo: eis-me aqui, eu estou aqui disponível. Deus se encarrega a cuidar de todos os detalhes. Você não precisa se preocupar. Quando você está disponível, obediente e tem fé, o Senhor, ele que vai ser o responsável a cuidar, a trilhar todo o caminho até você se tornar a pessoa que o Senhor quer, a pessoa com o propósito que ele fez para a tua vida. Próximo ponto. Deus começa transformando a nossa casa. Como eu falei para vocês no início, eles começaram a adorar outros deuses, os deuses dos midianitas, Deus Baal, e isso desagradou totalmente o coração do Senhor. Então, eles começaram a viver oprimidos pelos midianitas. E aí, eles montavam altares dentro das suas casas. E quando Deus quer transformar a nossa vida, Ele começa a transformar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Por quê? Porque a gente vai estar respaldado para viver coisas grandes quando a nossa casa está totalmente equilibrada. Então, Deus manda Gideão falar assim: Gideão, antes de tu começar qualquer coisa, de tu ganhar qualquer guerra, tu tem que ir lá na tua casa, Gideão, e derrubar o altar que tem de Baal lá. Aí Gideão fala assim: meu Deus, né? Por quê? Porque o que Deus queria fazer com Gideão, dentro da casa dele precisa estar bem firmado, bem mesmo com uma base sólida. E aí, isso que eu achei maravilhoso nesse contexto, porque Deus diz: primeiro, o inimigo não está fora, o inimigo está dentro da sua casa. E às vezes nós queremos vencer gigantes públicos, gigantes fora, e nós não vemos, não observamos que estamos convivendo com altares escondidos dentro da nossa casa. Dentro do nosso lar nós estamos com altares adorando outras coisas a não ser o nosso Deus. Então, nesse exato momento, nós precisamos fazer um filtro do que nós estamos fazendo, que está desagradando o coração do Senhor dentro da nossa casa. Antes de uma vitória pública, vem a santificação particular. Dentro da nossa casa precisa ser santificado, nossa casa precisa estar limpa daquilo que não agrada a Deus. Eu lembro que alguns anos atrás eu tinha um objeto que eu tinha comprado em uma das viagens que eu tinha feito com meu marido. Isso tem uns 10 anos, 11 anos. Eu lembro que uma pastora entrou na minha casa e falou assim: Patrícia, esse objeto precisa sair da sua casa. Eu falei: mas por quê? Porque esse objeto não é um objeto que é para uma pessoa que serve a Deus. Gente, era uma estátua, a coisa mais linda, mas ela carregava um ocultismo muito grande. Eu peguei, orei, quebrei, repreendi e tirei da minha casa. Então, quando Deus quer te usar, ele começa a transformar o seu lar, a sua casa. Outro ponto. Deus usa pessoas que obedecem mesmo com medo. Gideão estava com medo. Ele se sentia fraco. A Bíblia diz que Gideão, ele vai derrubar o altar da casa dele durante a noite. Gente, olha só. Com medo de derrubar o altar durante o dia, ele vai lá. Por que, Gideão? Por que isso? Por que, Patrícia, isso? O que o medo faz conosco? O medo faz a gente fazer certas coisas escondidos. Um lugar onde as pessoas estão dormindo, um lugar onde não tem ninguém, eu vou lá agir. Deus não quer que nos tornamos pessoas medrosas com medos. Ele quer que sejamos corajosos, pessoas capazes de enfrentar as coisas na realidade, na verdade, sem medo. E foi assim. Mas o que acontece? Mesmo com medo, Gideão foi. Mesmo com medo, Gideão me enfrentou. Mesmo com medo, Gideão fez. É isso que Deus olha. Porque não é sobre ter coragem. Né? Não é sobre ser uma pessoa corajosa. É sobre, mesmo no medo, você ir.
É sobre mesmo no medo você enfrentar, mesmo no medo você obedecer. O Gideão estava medroso e foi, mesmo que fosse à noite, ele foi e fez o que Deus tinha mandado, derrubar todo o altar de Baal. E existe alguém esperando perder o medo para poder seguir aquilo que Deus falou. E eu quero te dizer que se você estiver esperando o medo acabar, isso nunca vai acontecer. Porque nem sempre nós estamos preparados para seguir aquilo que o Senhor nos entregou. Os propósitos que Deus tem para a nossa vida, se a gente esperar estar preparado, tirar todo o medo, nós não vamos. Se eu esperasse para, quando eu estivesse totalmente preparada para estar falando com vocês, eu não estaria aqui. Porque me faltam palavras, às vezes eu começo a ficar com medo e as incertezas vêm, a vontade de desistir, vontade de ficar só cuidando dos meus, mas não, o Senhor não me quer para isso. Então, mesmo com medo, às vezes eu vou. Às vezes não, a maioria das vezes eu vou, não recuo de jeito nenhum. E Deus está esperando apenas a obediência sua. Porque se você está com medo, pai, eu estou com medo, mas eu vou contigo. Pai, eu estou aflito, mas eu vou contigo. Eu estou ansiosa, ansioso, mas eu vou contigo, pai. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não é sobre não ter ansiedade, sobre não ter medo, é sobre lançar sobre Deus, porque o Senhor tem cuidado de você. Ele tem se preocupado com o seu bem-estar. E aí a gente entra num ponto importante também. Deus diminui para que fique claro quem fez. Olha só, Israel tinha um exército, chega o grande dia da batalha, o grande dia que Deus falou que Gideão ia vencer a guerra. E Gideão então separa 32 mil homens. O exército de Israel já não estava um exército tão grande, mas o exército de Midian era um exército muito grande, era cerca de 135 mil homens. E quando chega essa batalha, eram cerca de 135 mil homens contra 32 mil homens em Israel. E Deus diz para Gideão, não, tem gente demais, tira daí os covardes, pode tirar, Gideão. Aí Gideão mandou embora quem era covarde, sobrou 10 mil. Deus ainda diz, ainda é muito, Gideão, pode retirar, vai fazer um teste com esse povo na beira do rio. Fez o teste, sobrou 300. Por quê? Não é que Deus seja estranho, é que Deus, a glória sempre vai ser dele. A honra sempre vai ser dele. Então ele vai mostrar pra gente que quanto mais nos sentimos pequeno, mais forte ele vai nos tornar, mais grande ele vai nos tornar. Quando Davi vai lutar contra o gigante Golias, ele vai com o quê? Com as suas 5 pedrinhas, né? Enquanto Golias estava com suas ferraduras, suas armaduras, todos os seus equipamentos, e Davi não tinha nada a não ser a presença de Deus e as suas pedras. Então, quando nós estamos inseguros, é que a gente pede recursos para Deus. E Deus tira os recursos. Quando nós queremos muitas pessoas, Deus vai e tira as pessoas. Quando nós queremos mais garantias, Deus vem e tira as garantias e Deus pede confiança. Então, Deus tirou as pessoas de Gideão, tirou os recursos de Gideão ali e Deus só falou assim, vai, confia em mim. E Deus nunca divide sua glória com ninguém. Então, por isso que de 32 mil pessoas do exército de Israel, Deus apenas com os 300 deu a vitória. Por quê? Porque a vitória tem que ser de Deus. A vitória é de Deus. E às vezes Deus diminui tudo ao nosso redor. Deus retira recursos para dizer que você precisa depender dele, para dizer, ei, eu tiro o que está ao redor da tua vida, eu tiro as amizades, eu tiro os recursos, eu tiro o que você tem para você entender que você precisa só de mim. Então, a nossa garantia e a nossa confiança, ela tem que só estar no Senhor. Ela não tem que estar nos recursos dessa terra, porque os recursos vão embora, Deus tira tudo. Mas quando você olha apenas para Deus e confia no Senhor, ele é contigo e você tem o recurso que você precisa, que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus maravilhoso. E por fim, antes da batalha, Deus fortalece Gideão. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, tantas provas que Deus mostrou para Gideão, tantas dúvidas que Deus sanou de Gideão, tantas coisas que o Senhor teve que mostrar que era ele, Deus conhece o coração de Gideão. Ele manda que ele escute o que os inimigos estavam conversando para mostrar, nesse momento, que
Eles estavam sem acreditar do que estava acontecendo. Isso mostra um Deus extremamente misericordioso, extremamente cuidadoso, que ele conhece a fragilidade, ele sabia da fragilidade de Gideão. E ele sabe quando nós precisamos ser fortalecidos. E então ele manda Gideão ouvir essa conversa, né, para entender que justamente os inimigos anunciam a vitória que Gideão ainda nem conseguia acreditar. Então é dessa forma que Deus trabalha em nossas vidas. E sabe qual é a parte mais linda de toda essa história de Gideão, que eu quero que você leia todo o capítulo 6, que vocês vão ver capítulo 6, 7, vocês vão entender como é que tudo isso aconteceu? É que Deus nunca escolheu Gideão porque ele era forte. Deus nunca escolheu Gideão porque ele era corajoso, porque ele era confiante, porque ele era, né, um forte, não. Deus escolheu Gideão porque ele queria transformar a vida de Gideão. Ele procura corações disponíveis, ele procura como você está hoje para transformar a sua vida. Então, apesar do medo de Gideão, Gideão estava disponível para Deus. Ele, Senhor, me mostra que é o Senhor que está comigo, que eu vou contigo. E talvez hoje você esteja como Gideão estava antes de ter esse encontro com Deus, cansado, frustrado, fadigado, escondido, achando que perdeu tempo demais, achando que não é capaz, achando que não é uma pessoa, que ninguém lembrou de você, que Deus não está contigo, mas Deus, ele quer que você saia do lagar e vai para um lugar secreto. Saia do esconderijo e vai para um lugar secreto com Deus. Saia da caverna e vai para um lugar secreto com Deus. O mesmo Deus que entrou naquele lagar e retirou o Gideão de lá, revestiu o Gideão de força e coragem, é o mesmo Deus que está com você nesse exato momento, que está com você neste quarto, nesse escritório, na sua sala, onde você está nesse exato momento. Deus está contigo e Ele quer tirar você dessa situação para te levar para um tempo novo, para uma vida nova, para uma história nova. Ele continua chamando pessoas escondidas, Ele continua chamando pessoas medrosas, Ele continua chamando pessoas com medos, pessoas improváveis, para poder cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Então Deus, ele nos escolhe pela sua graça e não pelas nossas probabilidades, não pela nossa insuficiência. Ele olha para nós e fala assim: olha, eu vejo em você, Patrícia, aquilo que você ainda não vê. Então hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso estar em outro lugar e eu preciso apenas obedecer, e é isso que Deus quer de você. Então qual que é a maior lição de Gideão? Eu até anotei aqui. Deus não espera que você esteja forte, se torne uma pessoa forte, para depois Ele chamar você. Deus, Ele chama e capacita. Deus, Ele chama da forma que você está e transforma a sua vida. Mas nesse processo, nesse caminho, é necessário apenas obediência e confiança dEle, porque é na fraqueza que Ele torna você forte. Que Deus te abençoe. Espero ter contribuído com você com essa passagem linda de Gideão. Esse homem que não se sentia forte nem corajoso, mas o Senhor o transformou porque via um coração disponível. Que Deus te abençoe. Quarta-feira que vem nós estaremos juntos novamente falando de um homem, outro homem improvável que fugiu do seu irmão para não ser morto e viveu uma experiência extraordinária com Deus. Já sabe quem é esse homem? Te espero quarta-feira que vem. Que Deus abençoe sua vida.